Existem três classes de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. Essa é uma frase de um recente filme chamado O Poço. Hipotetizemos que isso corresponda à realidade. Com qual dessas classes você identificaria Jesus de Nazaré? Seria ele uma exceção? Você com qual dessas classes se identifica? Ou você também seria uma exceção? Quem é quem na pandemia, diante da dor, da crise, da morte? O Evangelho de hoje traz um texto iluminador para a nossa situação. Trata-se da transfiguração de Jesus, Mateus 17, 1-9. O contexto é significativo, porque do ponto de vista narrativo, a indicação temporal 6 dias depois remete àquele dia em que Jesus, falando com seus discípulos sobre a sua identidade, anuncia pela primeira vez a sua morte. Portanto, o texto da transfiguração situa-se nesses dias em que os discípulos estão ruminando sobre o que Jesus e eles também terão que enfrentar. Então, para adentrarmos em cada experiência vivida por eles aí na montanha e para compreendermos melhor o texto, vamos dividi-lo em cenas. Vejamos a primeira cena. O que temos aqui? Seleção de pessoas, lugar retirado, subida à montanha. Essa cena é desenhada com elementos relevantes da tradição religiosa. Por exemplo, na tradição hebraica e nos escritos apocalípticos, o sigilo, o mistério, a montanha são características de uma manifestação divina. Logo, essa cena tem como função preparar-nos para um evento de revelação. Cena 2. Estando já eles na montanha, versículo 2-3, a cena desenvolve-se em duas rubricas. Primeira, a transfiguração de Jesus. Segunda, a visão de Moisés e Elias. Seja a forma que o vocabulário são típicos da literatura apocalíptica. Brilho no rosto, vestes brancas, visão acompanhada de conversa. Isso implica dizer que temos aqui o código de acesso de compreensão do texto, pois um texto apocalíptico tem como função ajudar-nos a ler e a enfrentar momentos de crise. Portanto, essa cena é descrita num padrão que nos convida não tanto a observarmos o que aconteceu, mas o significado do evento aqui relatado. Observando a primeira rubrica, notamos que os componentes da identidade de Jesus, rosto, vestido, emaranham-se de características simbólicas de uma realidade celeste. Branco, brilho. Já a segunda rubrica, observamos um simples colóquio entre Jesus e personagens que morreram. Contudo, o nome de tais personagens informam mais que descrevem, visto que eles possuem uma história incomum referente à temática que Jesus está para enfrentar, a morte. Isto é, Moisés e Elias comungam não somente uma vida gloriosa, celeste, mas ambos também coincidem com uma história de sofrimento e de perseguição. Porém, no momento da morte, eles experimentam a salvação divina. Assim sendo, suas presenças dão a entender que eles estão ali para dar consolo e conforto a Jesus, mostrando que suas vidas testemunham um sofrimento vencido. Cena 3, versículo 4. Finalmente escutamos um dos personagens, Pedro. Ele entra na conversa, manifesta o prazer de participar daquela experiência e oferece, se for do agrado de Jesus, a construção de 3 tendas. É curioso que a descrição põe em relevo o aspecto afetivo de Pedro. É bom estarmos aqui, se tu queres. Penso que devemos tomar em consideração esses detalhes
para interpretarmos a proposta da tenda. Vejamos, 6 dias atrás, Pedro havia escutado a dureza do que Jesus deveria enfrentar e agora assiste a um Jesus glorioso. Então a proposta da tenda se apresenta como um apreço à pessoa de Jesus, a Moisés e a Elias, tendo em consideração que a tenda na história de Israel representa um ponto de encontro entre Deus e o povo. Portanto, a proposta dele é um lugar, um ponto de encontro permanente. A mudança de cena se apresenta como uma intervenção à proposta de Pedro, porque diz assim: ainda estava falando quando... E então se assiste um outro evento extraordinário descrito minuciosamente. Obscuridade causada pela nuvem luminosa, a audição de uma voz, a caída dos discípulos por terra de assustados. Enfim, a descrição é impactante. São características típicas de uma teofania. Acolhendo essa cena como uma reação à cena anterior, ela configura-se como a resposta divina à proposta de Pedro. Este é meu filho amado, em quem encontro o meu agrado. Escutai-o. Quase como querer dizer, em vez de construir algo, mais bem escute-o. E essa ideia é ainda reforçada porque até então Jesus ali não havia ensinado nada, a não ser toda a sua vida foi um ensinamento. Quinta cena, versículos 7 a 8. Aqui as câmeras elas se voltam a Jesus, porque é ele quem toma a iniciativa, é o protagonista das ações. Ele se aproxima dos discípulos amedrontados, os toca e os tranquiliza. E efetivamente Pedro, João e Tiago os atendem, erguem os olhos e tudo volta à normalidade. Assistimos a descida da montanha como conclusão do episódio, sem nenhum comentário, nenhuma explicação. No entanto, o pedido de Jesus é sugestivo. Ele pede segredo até a sua ressurreição. Isto é, ele associa a sua transfiguração à ressurreição, uma espécie de prolepse, ou seja, aquela experiência vivida ali revela que o sofrimento e a morte não significa o fim nem o fracasso, ao contrário, aquela experiência vivida ali revela que Deus tem a força de transformar o caminho de sofrimento e morte em vida e em ressurreição. O texto situa-se em um momento de crise e de confusão, mas converte-se em um convite de transformação. Mudar a morte em vida, como diz uma canção de Acioli Neto. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Quer dizer, não fique agoniado, não se desespere. Ao contrário, diante de 70 mil mortos, transformemos a dor em ação, pois nisso se faz presente a potência do reino de Deus. Enfim, cada um pode extrair do texto uma mensagem para a sua vida, conforme a sua história. Em todo caso, podemos dizer que o evento da transfiguração oferece uma chave de leitura para refinar o nosso olhar diante do sofrimento, diante do abandono e diante da cruz. Ensina-nos a reconhecer o Cristo transfigurado no rosto do desfigurado. Certamente isso requer uma escuta aguda para então podermos identificar-nos com pessoas de cima, de baixo, que caem ou que apostam na exceção.